darmos continuidade, eu convido a enfermeira Paula Cândido para falar sobre a segurança na administração dos medicamentos antineoplásicos. A enfermeira Paula ela é responsável pelos setores da quimioterapia ambulatorial e do transplante de medula óssea da instituição e é especialista em hematologia e oncologia. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre a segurança na administração de medicamentos antineoplásicos. Para falar um pouco sobre a questão das quimioterapias, eu trouxe o que é segurança do paciente, só uma breve linha do tempo, só para a gente. Desculpa, só para contextualizar um pouco o assunto. Então, trouxe alguns fatos marcantes, e aí a gente tem, em 2004, a OMS trouxe a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, onde ela objetivava organizar os conceitos e as definições de segurança do paciente e propor medidas para a redução dos riscos e a ocorrência dos eventos adversos. Porque a gente tem a questão da administração das medicações como um fator que causa bastante danos aos pacientes, principalmente em relação às quimioterapias. Só que nesse momento ainda não era falado especificamente sobre as QTs, os quimioterápicos. Em 2009, a OMS ainda traça a definição da segurança da segurança do paciente, que era reduzir ao mínimo aceitável o risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Dentro desse contexto, o Brasil lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que objetivava também contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. O que. Peraí. Ah, tá. É, a Aliança Mundial da OMS, que foi em 2004, o Brasil só em 2013 lança esse programa nacional para todo o território nacional, criando redes de atenção à saúde. Em 2013, o Brasil, através da Anvisa, com a RDC número 36, lança ações relacionadas à segurança do paciente, e aí fala sobre a implantação dos núcleos de segurança do paciente, obrigatoriedade da notificação e elaboração do plano de segurança do paciente. Já ainda em 2013, nós tivemos a aprovação de protocolos básicos de segurança do paciente. E em 2017, e aí fala mais sobre a questão das medicações, fala da medicação sem danos ou medicação segura, cujo objetivo é reduzir 50% dos danos evitáveis relacionados a medicamentos em 5 anos. E em 2022, nós tivemos a campanha Medicação Segura, assim como em 2024 fala sobre a questão a questão do atendimento, do diagnóstico seguro. Então, em 2022, falou sobre a questão da prevenção de erros das medicações e fala sobre a questão dos antineoplásicos como um grupo prioritário no desafio global. E aqui eu trouxe a definição dos medicamentos antineoplásicos, porque acho que não é de convívio de grande parte de vocês, eu acredito. São substâncias usadas para tratar o câncer que destroem ou inibem o crescimento das células tumorais. E aí, ela, a, as medicações, elas interferem diretamente no crescimento celular descontrolado dos tumores. Ela pode ser usada de forma isolada ou conjunta, pode ser utilizada por diversas vias. E a gente tem via oral, intratecal, endovenosa e intradérmica. Tem papel tanto curativo quanto neoadjuvante ou paliativo. E ela pode ser associada ou não a outras modalidades terapêuticas, como radioterapia, por exemplo. E aqui a gente fala sobre a questão da cadeia de prescrição, administração e manipulação dos quimioterápicos, cabendo ao médico a prescrição e atendimento às intercorrências, ao farmacêutico a manipulação e dispensação das drogas e ao enfermeiro a administração e atendimento às intercorrências.
As instituições de saúde, por sua vez, elas devem consolidar uma cultura de segurança, projetando e facilitando os processos sistêmicos que possibilitem a identificação dos riscos e intervenção de forma a não causar dano ao paciente. Porque não adianta o médico prescrever de forma correta, o farmacêutico manipular e dispensar também, o enfermeiro administrar, se dentro do hospital, dentro das instituições de saúde, não priorize não prioriza a segurança do paciente. E aí, uma coisa muito importante, como a gente está lidando com medicações que atuam diretamente no DNA, que atuam em nível muito intrínseco da saúde, pode levar o paciente ao óbito ou a um nível de toxicidade tão importante que leve ao óbito ou a consequências muito graves, assim, de prolongamento de internação, por exemplo. Aqui tem barreiras de segurança relacionadas à administração de terapia antineoplásica, cada uma. Eu trouxe daqui da prescrição, que deve ser feito por médicos habilitados e capacitados e que tenham registro no CRM, no caso. Os protocolos devem ser atualizados e baseados em evidências científicas, porque a gente tem muitos problemas de protocolos antigos que já não têm mais tanta eficácia, mas mesmo assim ainda são utilizados. Só que os novos, e a gente encontra em várias realidades, vários médicos trazendo protocolos novos, mas que ainda não estão em uso na maior parte do país. O paciente ele tem que ser orientado sobre todo o protocolo quimioterápico, incluindo riscos, intercorrências. Por exemplo, se é um paciente idade jovem, ele precisa ser orientado do risco de infertilidade, sabendo que pode ser preservado os óvulos e espermatozoides previamente, por exemplo. E ele tem que consentir, ele tem que saber todas as consequências e deve saber que ele pode recusar qualquer uma das medicações. Deve ser pautado em exames laboratoriais recentes, os dados de peso e altura devem ser atualizados, porque é baseado nisso que são traçadas as doses de medicação e dupla checagem. Isso aqui é mais num cenário um pouco irreal, mas que o correto deveria ser um médico fazer a prescrição e outro médico respaldar aquela tomada de decisão. E agora a manipulação, que é ligada mais aos farmacêuticos, e aí ele funciona, no caso, até como uma dupla checagem, onde checa relação de peso, cálculo das dosagens, deve rotular imediatamente o quimioterápico após a diluição com os dados do paciente, exatamente para evitar algum erro, por exemplo, dois pacientes fazendo doses de citarabina no mesmo dia, e aí colocar dados, qual a droga, até para que a agente da enfermagem não cometa nenhum erro durante a administração. Tem aqui sobre via intratecal, que eles devem ser manipulados separadamente, sobre o risco da gente não administrar, não realizar uma troca de medicação, não administrar na via incorreta. O local deve ser espaçoso, desculpa, o local onde eles trabalham deve ser espaçoso, organizado, né? Os medicamentos eles devem ser manipulados de acordo com as recomendações dos fabricantes e devem ser colocados em sacos plásticos e para serem transportados ou armazenados de acordo com as recomendações. E aí, quem faz a retirada aqui, especificamente no Hemorrio, a gente busca na farmácia. E aí, por isso que precisa estar armazenado de forma correta. Aqui, basicamente, é a função do enfermeiro. A administração de quimioterápicos ela tem que ser feita exclusivamente por enfermeiros, cabendo ao técnico de enfermagem a, a, a ajuda, auxiliar operacionalmente o enfermeiro, seja verificando sinais vitais ou administrando as medicações adjuvantes. Tem que ser feita dupla checagem, também com dois profissionais capacitados, verificar, isso aqui é primordial,
verificar adequado acesso venoso de acordo com a droga, que isso é importantíssimo, porque a gente tem medicações vesicantes que têm o potencial risco de causar lesão e necrose tecidual, e ou medicações irritantes que podem fazer reação no local. E aí a gente tem que escolher qual o acesso prioritário, qual o tipo de acesso, se ele vai ser periférico ou central, por exemplo. O uso de EPIs para instalação. E aí, aqui, a questão do monitoramento. A gente cuida basicamente onde previne e cuida do manejo de complicações intercorrentes. Aí, sobre infiltrações e extravasamentos, que eu vou falar um pouco mais à frente, se tiver reação infusional, a avaliação das toxicidades da terapia, rastreamento de doses. Atenção à interação medicamentosa, sabendo que a gente não pode fazer determinadas drogas, por exemplo, a furosemida, com vincristina, que é um quimioterápico, e assim são medicações bem banais, que a gente faz de forma corriqueira na hematologia. E atentando também aos antineoplásicos orais, principalmente se o paciente estiver fora da instituição hospitalar, relacionado basicamente à adesão. Aqui, só para reforçar que é uma atividade exclusiva do enfermeiro, está respaldado na Resolução 220 de 2004. E aqui o fluxo de administração dos quimioterápicos. A gente tem a, o que que acontece? A gente recebe a prescrição, já tira, no mundo ideal, já tira as dúvidas logo assim que as recebe. Aqui no hospital a gente recebe as prescrições não necessariamente pelas mãos dos médicos, mas isso é fácil de encontrá-los e retirar as dúvidas quando necessário. A gente tem que verificar a identificação desse paciente, medicamento, dose, via e tempo de administração. Depois disso, a gente verifica acesso venoso baseado na prescrição do quimioterápico. E aí tem que verificar se ele está pérvio, se não está e quais são os dias de punção. Um acesso periférico com 3 dias para administrar uma medicação vesicante talvez não seja o ideal. Solicitar ao setor de diluição para preparar a medicação, rever o histórico se ele tem alergia a alguma das medicações e antecipar possíveis reações à toxicidade sistêmica. E aqui, desculpa, e aqui eu trouxe, baseado no que a OMS preconiza sobre segurança do paciente, no que se relaciona. Quando a gente verifica o paciente, medicamento, dose, aqui, identificação correta do paciente. Melhorar a comunicação, quando recebe essa prescrição e já conversa com o médico para retirar possíveis dúvidas ou para explicar mesmo o que ele quer, e solicitar o setor de diluição, porque eu posso falar uma coisa e o farmacêutico entender de forma diferente ou, ou algo do tipo. E aqui a gente tem melhorar a segurança da prescrição quando a gente antecipa e planeja as ações de acordo com as reações adversas. Por exemplo, o anticorpo monoclonal, sabidamente, pode causar bastante reações adversas, e aí a gente já tem que preparar medicações de repente, deixar já o carro de paradas próximo a esse paciente. Aqui, o restante do fluxo, e a gente tem que escolher os equipamentos e dispositivos, isso é imprescindível quando a gente fala, por exemplo, de bomba infusora, carro de paradas próximo, identificar o paciente matrícula, quimioterapia, dose, forma e via de administração. Aqui também se baseando na identificação correta do paciente. Tem que explicar para o paciente o que a gente vai fazer, qual a droga, quais são as possíveis reações adversas, até para ele saber o que ele espera, o que a gente espera que ele sinta, porque às vezes ele vai achar que é uma coisa super simples, que não tem relação com a droga, quando na verdade tem. Higienizar as mãos. E aí a gente tem aqui a higienização das mãos para evitar infecções, administrar os antieméticos, os quimioterápicos, monitorar o paciente, descartar as medicações e registrar todo esse procedimento em prontuário. Aqui eu trouxe para vocês a definição de extravasamento e infiltração, e o que é importante, gente, é que isso tem uma grande confusão.
sobre a definição. Às vezes a gente fala que está fazendo infiltração, quando na verdade está tendo um extravasamento. O extravasamento é quando ocorre um escapamento das drogas do vaso para tecidos adjacentes. Mas o importante é que não o quimioterápico irritante ou medicação irritante, isso serve para a vida. Ocorre em uma infiltração. Uma medicação irritante não causa lesão tecidual, ela causa dor, mas não ocorre formação de vesícula nunca. O quimioterápico vesicante ou medicação vesicante, que a gente pode encontrar um bicarbonato de sódio, por exemplo, ele sempre vai causar destruição tecidual. E isso pode ocorrer através de necrose, ou formação de vesículas. Uma reação alérgica local, ela não causa dor. Ela vai causar pápulas, vermelhidão no local, no trajeto da veia. E aqui, o que que a gente faz quando ocorre um extravasamento ou infiltração? Prioritariamente extravasamento, porque a infiltração, a gente basicamente vai fazer isso tudo, só que não tem tanto o traçar a conduta após, porque não tem muito mais o que fazer. Então vamos lá. A gente tem que capacitar a equipe, porque desde que eu entrei aqui, era somente uma medicação que poderia ser utilizada. Depois de mais de 10 anos de casa, a gente percebe que tem outros. Não tem disponível, mas tem outros em outras instituições. Capacitar a equipe, orientar o paciente sobre o que ele pode estar sentindo, sobre o que pode acontecer com ele. Selecionar o acesso adequado. E aí, lembrando daquilo que eu falei, tem medicações que a gente não pode fazer no acesso periférico. Por exemplo, um quimioterápico vesicante que a gente tem que fazer em mais do que 15 minutos. Não é possível. É escolher o dispositivo de menor calibre. Então, funcionar, se for com acesso periférico, o catéter sobre a agulha, 22 ou 24, para evitar já o risco de fazer uma flebite mecânica. Tem o risco, claro, de fazer flebite química pelo quimioterápico, mas não por ação mecânica do catéter. Não puncionar veias sobre articulações, escolher sempre veias prioritariamente do antebraço, depois de dorso e aí punho. Por causa do risco de, caso de extravasamento, o paciente perder a mobilidade ou a função daquele braço. Não realizar infusão prolongadas de drogas resicantes e via periférica, e aí a prioridade é catéter totalmente implantado, PIC ou perniquete, pode ser. Certificar-se do posicionamento correto do catéter, então testar fluxo e refluxo, porque às vezes a gente funciona, tá ok. Ativa o catéter, tá ok. E quando vai administrar efetivamente a medicação, simplesmente o acesso está perdido, ou está sem refluxo, ou está com fluxo e o paciente dali já reclama. Priorizar a infusão de drogas vesicantes antes das não vesicantes e infundir pelo menos 20 ml de soro fisiológico após cada droga. Condutas em casos de extravasamento. Caso de extravasamento, a gente vai interromper imediatamente a medicação. Aí o paciente pode simplesmente falar: tá doendo, o que que eu faço? O que que você pode fazer? A gente para. Tem que testar o acesso, fluxo e refluxo. Já observou que tem um edema no local, que ele está sem refluxo? A gente já interrompeu a medicação, depois aspira pela agulha a medicação residual, seja no catéter totalmente implantado, seja num acesso periférico, num catéter sobre agulha. E aí, em casos de punção periférica, a gente, depois de expirar a medicação, a gente remove o catéter e eleva o membro acima do coração, para evitar que a gente tenha uma maior absorção da droga ali naquele membro. Se for um catéter totalmente implantado, a gente não retira a agulha. Isso é um erro muito comum de retirar simplesmente e aí depois ver o que acontece. Não, a gente vai salinizar aquela agulha e aí, se puder, encaminhar o paciente para o raio-x para ver para ver como está o trajeto do catéter, porque esse catéter pode ter sido rompido.
E ver também, claro, a dimensão do conteúdo extravasado. Não realizar pressão manual, porque é batata. A pessoa já coloca a mão sobre o local, quando na verdade não é para fazer. Notificar, desculpa, notificar o médico responsável pelo paciente, até para prescrever as drogas que forem utilizadas para evitar maiores danos. Tem que registrar obrigatoriamente no prontuário e aí colocar qual foi o local da punção, qual foi a quantidade de droga estimada que extravasou, qual foi o calibre, dispositivo, qual foi a droga, até para a gente ter como buscar isso mais para frente, para a gente conseguir acompanhar de forma correta. Realizar a notificação do evento adverso, isso é obrigatório, tá? Todo caso de extravasamento é para ser notificado. Estabelecer um plano de acompanhamento e cuidados do paciente. Se ele estiver internado, diariamente a gente vai avaliar aquele local. Se o paciente estiver já em casa, ele fez a medicação e foi direto para casa, orientá-lo que retorne à instituição pelo menos a cada 2 dias para a gente avaliar como é que está aquela lesão. Ou caso ele tenha necessidade de vir antecipadamente. Colocar compressa fria 4 vezes por dia para todas as medicações, exceto os alcaloides da vinca. E aí a gente está falando de vincristina, vinblastina ou de plantas alcaloides, a gente tem o etoposida, que aí tem que ser utilizado compressa morna. E administrar um antídoto preconizado pela instituição. Aqui no Hemorria a gente faz dexametasona creme, mas tem outros. Tem o dimetilsulfóxido, que é o DMSO, hialuronidase, tem o bicarbonato de sódio, enfim. E aqui eu trouxe para vocês exemplos de como que a gente pode, numa ação super corriqueira, puncionamos um paciente, fizemos a medicação, mandamos ele para casa. Isso aqui aconteceu no hospital em São Paulo, onde uma paciente fez uma medicação para tratamento, né, obviamente, e aí no dia ela se queixou de dor e foi para casa. No dia seguinte, ela já estava com o braço extremamente edemaciado, já com formação de um flictema no local. Alguns dias depois, ela já apresentava uma lesão extensa, com hiperemia, presença de um tecido já em fase de necrosar. E aí o marido dela falou: gente, isso tá estranho. Dias se passaram e a gente tá com a lesão assim, não tá melhorando. Nesse meio tempo, ela foi orientada a colocar compressa fria somente. E aí, nada do quadro melhorar, ele procurou atendimento em outro hospital, outro médico, enfim. E aí já estava com indicação de amputação do braço. É porque eu cortei o rosto da moça, mas ela é uma menina que deve ter seus 20 e poucos anos. Ela ia perder o braço. A sorte foi que o médico, esse que a atendeu, falou: não, vamos tentar retirar o tecido morto, fazer uma enxertia e ver no que dá. Deu certo aqui. Mas a paciente sofreu, além da dor, do impacto psicológico de ter um braço normal e passar a ter um braço com tanta cicatriz, ela poderia ter perdido o braço. Vocês têm noção de que uma pessoa com menos de 30 anos perdeu um braço por causa de um erro que poderia ter sido evitado? No artigo, eles falam que não somente a compressa fria foi o problema, é que não foi utilizado nenhum antídoto no local. Essa paciente não teve a necessidade, não foi orientada a retornar, porque se ela tivesse ido no dia seguinte com essa bolha rompida, por exemplo, será que ela teria chegado nesse estágio? Mas vamos lá. De repente ela ficou alguns dias, mas ela precisaria ter chegado nesse estágio? Não. Então, isso é função nossa. Isso é para a gente mostrar, para vocês perceberem que não é uma simples função, uma simples administração de quimioterapia. Aqui tem outros exemplos de extravasamento. Olha como está grande. Não precisou fazer enxertia, mas isso aqui foi utilizado laser sobre a lesão, mas ela tem o risco grande de perder parte do movimento,
porque chega em tecidos profundos. A gente não está falando de uma infiltração que não causa lesão permanente, mas um extravasamento, sim, pode causar. Aqui a gente tem uma infiltração, vocês percebem a diferença? Que causa uma lesão superficial, hiperemia, descamamento da pele, causa de ressecamento, mas não causa uma lesão com possibilidade de ser uma lesão permanente. Aqui mais lesões de extravasamento, e aqui eu trouxe porque aqui mostra a área de necrose. E vê, funcionou o dorso da mão. Ela tem o risco de perder o movimento da mão. Não perdeu, tá, gente? O final foi feliz, mas poderia não ter sido. Aqui outro caso, ó, uma bolinha, tá? Que a gente fala, é um flictema, não é nada demais. Olha isso, com um buraco na pele da senhora. Aqui outro. Aqui falando só um pouco sobre os riscos ocupacionais, que se tem risco para o paciente, tem risco para a gente também que administra. E aí tem algumas controvérsias falando sobre a questão do uso da máscara N95, PFF2 ou carvão ativado. Falam que somente quem manipula, no caso os farmacêuticos, eles deveriam utilizar essa máscara. Principalmente, a gente teve muitos problemas relacionados no tempo do Covid sobre a questão de disponibilidade, mas nunca faltou, tá? Mas só para falar para vocês que assim há controvérsia, mas é altamente recomendável que se utilize máscara N95 ou PFF2, além de jaleco de mangas compridas, óculos de proteção e luvas de procedimento. Atentar ao descarte das excretas, isso principalmente as pessoas que lidam com pacientes internados. Vômito, fezes e urina tem normalmente o descarte entre 24 e 48, não, e 72 horas após a administração das medicações. Mas eu trabalho com transplante também. A gente tem um quimioterápico especificamente que demora 8 dias para ser excretado totalmente. Bom, é, en- então, só para vocês verem, então a pessoa que está fazendo a medicação, ela já está sob o efeito dela, mas quem está trabalhando ou quem está de acompanhante, ela não tem que ficar em contato com essas excretas, tá bom? O descarte dos resíduos, a gente tem aqui as caixas falando marca de Descarpac, mas é como a gente conhece mais, e todos os quimioterápicos, eles precisam ser descartados de forma correta e identificados também, de forma que o profissional que receba lá no pessoal da limpeza, que receba as medicações, não tenha o risco de se contaminarem e de contaminar o meio ambiente. Aqui a gente também fala sobre a questão de contaminação profissional, porque existe, tá? Já tiveram vários casos de medicações que, ao serem administradas, ou sofreram derramamento, né? De repente soltou o frasco do equipo, ou às vezes com seringa, e aí teve um caso de exposição acidental ao quimioterápico. O ideal, remover o vestuário imediatamente, né, para tirar aquela quimioterapia do contato com a pessoa. Lavagem imediata com água e sabão neutro e enxágue abundante do local. Se for contato com os olhos, o ideal é que a gente tenha um lava-olhos, mas não é toda instituição que tem isso disponível. Mas a gente pode lavar com soro fisiológico ou água abundante, mas tem que ser por 5 minutos. E depois providenciar atendimento médico. Isso dá para fazer, tem que ser encaminhado, porque a gente tem que acompanhar. Que às vezes caiu numa mucosa, e a gente não sabe, não tem estudos muito aprofundados para dizer o que pode acontecer em caso de exposições acidentais. A gente teve um caso aqui de um paciente que teve um desprendimento do equipo com o frasco com a quimioterapia que caiu sobre ele. E aí molhou, soube, né? Molhou o braço, a gente não sabia o que fazer. A gente lavou com água e sabão, lavamos com clorexidina, degermante, e aí ficamos acompanhando. Depois passamos pomada de Dexa, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que relatar. Se caiu no paciente, pode cair no profissional. Desculpa. E aqui, a contaminação de pisos imobiliários.
Se acontecer, tipo esse caso que aconteceu sobre o paciente, caiu também no chão. A gente tem que botar papel toalha para evitar a dispersão dos aerossóis. Isso é muito importante, tá? Isolar a área e chamar o pessoal da limpeza. Tá? Tem instituições que vocês vão ver que é responsabilidade da equipe de enfermagem, mas aqui no Hemorrio é responsabilidade do serviço de limpeza. Eles têm que ser treinados e aí tem que ter um kit de derramamento, que aí contém normalmente o óculos de proteção, capote, pá, vassourinha, seringa, é, luva estéreo e pano para limpar qualquer líquido que esteja no local. Desprezar em local apropriado, lavar o local com água e sabão em abundância e registrar o incidente. E aqui, gente, só um resumo do que foi dito. Não adianta nós, profissionais, adotarmos boas práticas se se a gente não tiver vinculado à questão da segurança do paciente. Só boas práticas, sem as demais coisas que eu vou falar, não é suficiente. Ah, vamos só funcionar, vamos só testar fluxo e refluxo. Mas a gente precisa conhecer e gerenciar os riscos e saber as consequências. Porque não adianta simplesmente uma pessoa nova no setor. Simplesmente vai, funciona, vai, administra a quimioterapia. Isso é um ato mecânico. Qualquer pessoa que seja da área vai saber fazer. Mas a gente precisa saber quais são os cuidados, quais são os riscos envolvidos, até para orientar o paciente, o acompanhante, as pessoas que estejam ao redor. Aqui a cultura da corresponsabilização dos pacientes e profissionais, porque esse paciente ele precisa saber o que está acontecendo com ele, o que pode acontecer e o que ele pode falar, simplesmente não quero assumir esse risco. Tem que ter cultura organizacional da segurança do paciente, porque não adianta a gente adotar boas práticas, nós conhecermos os riscos, responsabilizarmos os pacientes e a nós mesmos, se a instituição não disponibiliza meios da gente estabelecer esses riscos e evitá-los. Também temos que ter criações de institucionais, de protocolos institucionais, tem que ser baseado em evidência. Não adianta simplesmente o médico falar: gostei desse protocolo, funcionou para A, mas não vai funcionar para B e C da mesma forma. Então, tem que ser baseado em evidências científicas e temos que capacitar a equipe rotineiramente. Aqui foram as referências que eu utilizei, e aqui a OMS, o ano passado, traçou como lema, baseado na segurança do paciente: faça certo, torne seguro. Aqui eram sobre as questões de diagnósticos, mas eu acho que cabe para todas aquelas metas que a gente traça. Segurança do paciente, como higienização das mãos, riscos de quedas, cirurgia segura, medicação segura, enfim. E aqui está o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida, se quiser falar depois, tá bom? Muito obrigada, Paula. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos uma pergunta aqui no chat. A Andressa pergunta: no caso do extravasamento, em quanto tempo para chegar no nível de necrose? Bom, isso é variável, porque depende da quantidade de droga, qual foi o local e quais foram as suas iniciativas, quais foram as ações traçadas. Mas a gente pode falar de dias, tá? De repente, a gente pode até falar de nunca horas, porque aí não é tempo possível para isso, mas dias com certeza. Só que tudo vai depender da quantidade de droga. Por exemplo, no caso daquela moça, foi uma quantidade que vocês percebiam que era muito grande. Chegou a demaciar bastante o braço, enfim. Mas depende da nossa conduta. Bom, Muito obrigada, Paula.